do trono. E ele falou que esse rio está passando por aqui. Eu queria convidar você a sentar nas cadeiras do corredor. Porque esse rio está passando aqui. E esse rio de Deus, ele é descrito lá no capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo 22, verso 1 fala assim: então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E quando a gente fala desse rio de Deus, e ele fala aqui, no momento em que ele está descrevendo a Nova Jerusalém, ele está falando de propósito. Sabe, muitas vezes, e a gente vai entender um pouco disso hoje, muitas vezes quando a gente vai evangelizar, é muito comum, isso é um jargão crentez. A gente vai evangelizar as pessoas, a gente fala assim: olha, Deus tem um projeto na sua vida. A gente não fala? A gente vai entender hoje uma coisa: Deus não tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto. E eu só vou ter esse projeto na minha vida se eu entrar nesse rio. Por isso que eu pedi para você ficar perto do rio. Deus não nos deu um livre-arbítrio, amém? Amém? Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de escolher. Ou eu entro no rio e faço parte do projeto de Deus, ou eu fico fora do rio, andando pelo deserto, pela aridez, esperando que um dia a vida esteja como eu quero, para aí sim entrar no projeto do rio. A vida só vai estar do jeito que eu quero a hora que eu estiver dentro do projeto. Enquanto eu estiver fora, eu estou no deserto. Enquanto eu estiver fora do projeto de Deus, enquanto eu estiver fora do rio, eu estou aonde? O que fica ao lado do rio? Como é que é o nome da borda do rio? Margem. Enquanto eu não estou no projeto de Deus, eu estou na margem. E o que é o que está na margem? Acho que semana que vem ninguém vai, ou então todo mundo vai ficar olhando o dia que eu prego para não vir. Porque quem está na margem é marginal. Ou não é? O que quer dizer a palavra marginal? Marginal é aquele que anda à margem. A gente usa isso na questão do crime, né? O marginal é aquele que está à margem da sociedade, está à margem da lei. Mas se eu estou à margem e não entro no rio de Deus, eu estou marginal ao rio de Deus. E o marginal tem benefício? Aquele que anda à margem tem benefício? Aquele que anda à margem acaba estando aonde? Em prisão. E aquele que anda às margens do rio de Deus, ele anda numa prisão de Satanás. Ele anda preso no poder daquele que o homem entregou para ele o poder. Que por causa de um homem o mundo foi entregue, mas por causa de um homem o mundo foi liberto. O Senhor colocou no meu coração para falar com você hoje sobre um tema muito interessante. Ele fala sobre as 3 esferas da existência. As 3 esferas da existência. E aí ele fala que a primeira esfera que a gente tem na existência é o universo.
E aí vamos fazer a coisa particularizar para nós o nosso planeta. É a primeira esfera da existência. E isso daí a gente vê aonde? Em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Mas mais propriamente dito, em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E eu vou ficar com Gênesis 1:1. O que diz em Gênesis 1:1? Criou o Senhor Deus os céus e a terra. Pode deixar, eu não vou pregar o que eu preguei quinta-feira passada, não. Que era em cima desse versículo. Então a criação é a primeira esfera da existência. Sem a criação, não existiria nada. A segunda esfera da existência está onde? No homem. Quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o homem, né? E aí a gente vai ter essa criação do homem, tanto em Gênesis 1, quanto em Gênesis 2. A gente precisa entender essa questão de Gênesis 1 e Gênesis 2. O que é mais próximo do entendimento é que Gênesis 2 é uma explicação de Gênesis 1. Se a gente entender assim, a gente não vê desacordo entre os livros, né? Muita gente quer pegar e entender isso de uma forma linear, mas Gênesis 1 e Gênesis 2, eles não andam linearmente, eles andam paralelamente. Por isso que ele fala duas vezes, fala lá em Gênesis 1, né? Gênesis 1, no verso 27 está lá: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, e Deus o criou, homem e mulher o criou. Mas aí depois, ele vem lá no Gênesis 2, 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? Ele está na realidade fazendo o quê? Dando uma esmiuçada, dando uma explicada ali no que ele fala em Gênesis 1, que eles andam paralelos, tá? Então a segunda esfera da existência, ela está onde? Ela está no homem. Eu vou pedir para você abrir em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. E aí a gente vai entender por que Deus criou o homem. Olha o que ele vai falar. Olha o que Paulo vai nos trazer lá em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Nós, primeira pessoa do plural, ok? Nós somos o corpo, mas individualmente somos parte dele. O que ele quer dizer com isso? O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Agora, quando ele fala que individualmente nós não somos o corpo, ele está dizendo assim: olha, individualmente você não é a igreja. Você só é a igreja se você estiver no corpo. Se você estiver fora do corpo, você não é igreja. Vou repetir o que eu falei na quinta-feira. Esse mover de desigrejados que aconteceu depois do lockdown, que o pessoal acostumou em casa a receber tudo via internet, e nós tivemos um mover tremendo dentro das casas, é porque Deus transforma a maldição em bênção.
e ele não podia deixar de tocar a noiva dele, e já que não dava para a noiva dele se reunir, ele entrou nos lares e tocou a noiva nos lares. Agora eu vou te falar uma coisa, sabe os lares de quem que verdadeiramente foram tocados? Os lares daqueles que ficaram sedentos para a igreja abrir de novo, e a hora que a gente falou assim, pode voltar, voltou todo mundo. Esses se permitiram ser tocados naquele período pelos cultos online, porque eles sabiam que aquele culto era online, mas ele queria estar junto, e pelo menos naquele momento em coração estavam juntos, mas não via a hora de poder abrir essa porta e estar aqui dentro. E quando abriu a porta, voltou o que tinha que voltar. Infelizmente, muitos se acomodaram e ficaram em casa dizendo assim: eu sou da igreja online. A menos que você não seja, a menos que você seja uma pessoa inválida, uma pessoa doente, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que não pode sair por algum motivo de casa, beleza. Nós estamos fazendo uma extensão da igreja no teu lar e você faz parte dessa igreja, porque você é impedido fisicamente de estar aqui. Mas no momento em que você não é impedido fisicamente de estar na igreja e resolve não estar, você é uma parte amputada do corpo. E como eu disse na quinta-feira, parte amputada apodrece e joga no lixo. Não adianta eu ficar em casa assistindo o culto de casa online. Não adianta eu ficar em casa orando online, colocando musiquinha triste para chorar na hora de orar, porque a tua oração esfriou e você não sente o Espírito Santo te tocar, e você não chora pelo Espírito, você chora pelo tom menor da música. É fácil pôr o povo chorando só na música, não é? Só tocar tudo em tom menor, né? Você põe o povo chorando em 5 minutos. Mas a gente chora mesmo na hora que o Espírito Santo toca a gente. Aí não precisa da música. A hora que o som do Espírito Santo toca no meu coração, aí eu sou incapaz de ficar em pé. Aí eu sou incapaz de ficar inteiro. Aí eu me desmancho. A música vem para adorar. Ela não vem para me fazer chorar, ela vem para me fazer adorar o Senhor. Quando eu estou louvando, o que eu estou fazendo? Eu estou falando da igreja para Deus, é a noiva adorando a Deus. Então aí a gente vai e conduz através da música, através de uma poesia, né? Através de um cântico, a gente conduz a adoração. Mas quem disse que a adoração é só o momento que a gente está cantando? Adoração é estilo de vida. Adoração é estilo de vida. Sabe quando a palavra de Deus fala assim, olha, em tudo dai graças? Não é por tudo, olha, presta atenção nisso, língua portuguesa. Não é por tudo dai graças, que senão eu vou dar uma topada com o dedinho mindinho no pé da cama e vou sair dando graças. Não. É em tudo. Eu não estou dando graças porque eu dei uma topada com o dedinho no pé da cama. Eu acho que pé da cama só existe para a gente dar a topada com o dedinho. Não é para isso. Eu dou graças porque eu estou vivo. Eu dou graças porque a existência dele está em mim enquanto indivíduo que o adoro. No momento em que eu dou graças, eu me uno a Ele, e essa segunda instância, essa segunda esfera da existência, ela diz para que ela está ali. Porque a palavra diz que o dia que o homem não adorar a Deus, as pedras vão adorar o Senhor. As pedras são seres vivos.
inanimados, minerais. Elas não têm como adorar ao Senhor. Mas a palavra diz que o dia que ninguém adorar o Senhor, até as pedras adorarão. Porque o Senhor é feito para ser adorado. Eu preciso aprender a adorar a Deus como indivíduo. Porque se como indivíduo eu conseguir aprender e entender o que é adorar a Deus, se eu enquanto indivíduo entender o que é fazer parte do corpo, eu vou para a terceira esfera da existência. E a terceira esfera da existência é a igreja. É aonde o Senhor vai reunir as partes e formar o corpo. Não é fora daqui. E eu não estou falando aqui enquanto templo. Eu estou falando enquanto corpo de Cristo, igreja de Jesus. E aí eu te pergunto, aonde que está a igreja de Jesus? No mundo inteiro. A igreja de Jesus é a reunião dos crentes que estão no mundo inteiro. Mundo inteiro. E nós fazemos parte disso. Porque nós nos reconhecemos como membros. Nós nos reconhecemos como parte desse corpo. Olha para o seu irmão, fala para o seu irmão assim: você é parte do corpo. Fala para o teu irmão: eu te reconheço como parte do corpo. Quando a gente estuda sociologia, a gente entende que a pessoa só é parte de um grupo social quando esse grupo social reconhece essa pessoa como parte do grupo. Ela não é parte porque ela quer, ela é parte porque o grupo a reconhece. Eu sou parte do corpo de Cristo porque o corpo de Cristo me reconhece. Agora, como que o corpo de Cristo me reconhece como parte do corpo de Cristo? Jesus está preso. Pedro sai seguindo Jesus de longe. E o que as pessoas olham para Pedro e falam? Você é um deles. Você anda junto com eles. Não é assim? E leva Pedro até a dizer 3 vezes que não. Mas Pedro é reconhecido como um deles. Inclusive uma pessoa fala: você fala que nem eles. Paulo é preso. E ele é açoitado. E na hora que ele vai ser açoitado, o que ele precisa falar? Eu sou cidadão romano. É 40 menos 1. E aí o pessoal vem confirmar: você é mesmo um cidadão romano? Por que as pessoas olhavam para Pedro e já percebiam, identificavam enquanto um seguidor de Jesus? E quando olhavam para Paulo, não viam Paulo um cidadão romano. Porque ambos tinham identidade. A identidade de Cristo. Paulo falava que vocês sejam imitadores de Cristo, mas se não conseguirem, que sejam meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Então se você me imita, você está imitando Ele. Igreja,
Quando a gente fala de arrebatamento, Jesus vem para arrebatar o desigrejado? Jesus não vai levar gangrena para Nova Jerusalém, Ele vai levar o corpo. E o que é o corpo? O corpo é aquilo que convive, é aquilo que está ligado. O que está ligado na terra vai estar ligado no céu. Se eu não estiver ligado na terra, como eu quero estar ligado no céu? Eu preciso estar ligado na terra. Eu preciso ser corpo. Eu preciso da comunidade. Eu preciso da comunhão. Vamos lá em Atos 2. Atos 2, verso 1, olha lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Aonde que estavam todos reunidos? No mesmo lugar. No mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Porque eles estavam, encheu toda a casa ou as casas? A casa, porque eles estavam todos juntos. Na minha Bíblia eu vou virar uma página, não sei na tua, eu vou lá no verso 42. Capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aqui. Nós fazemos a comunidade dos santos. Pega a palavra comunidade. Quebra essa palavra comunidade e vê o que essa palavra comunidade diz. Com unidade. Ok? Separa só a primeira sílaba com. O que sobra? Unidade. Uma comunidade é um lugar que tem o quê? Que está em comunidade. Se eu tenho unidade, eu tenho uma comunidade. Se eu tenho essa unidade e estou em comunidade, eu tenho a terceira instância, né? Eu tenho a terceira esfera da existência, que é a igreja. E nós precisamos estar juntos para sermos arrebatados juntos, para não ficarmos aqui nesse mundo desleal, para não ficarmos aqui nesse mundo de sofrimento. Nós precisamos estar juntos. O bispo nos deu uma direção de estarmos trabalhando. Nós trabalhamos aí durante o mês de junho inteiro Pentecostes. Amém? Trabalhamos o Espírito Santo, Pentecostes, vimos fruto do Espírito, vimos os dons do Espírito, vimos o mover do Espírito e estudamos o Pentecoste. A direção esse mês é da gente estar, esse mês não sei, até a hora que o bispo fala assim, não, o Espírito Santo me deu uma nova direção. Mas enquanto isso, a direção é estarmos falando sobre mordomia. E o que é mordomia? Aí eu fui para o dicionário.
Aí eu vi que mordomia vem do latim, da palavra mordomos. E o que quer dizer mordomos? Mordomos é aquele que cuida da casa. Olha que legal. Mordomos é aquele que cuida da casa. Repara como as 3 esferas são 3 casas. A primeira esfera é uma casa planejada, criada e desenvolvida pelo Pai. É o mundo. A segunda esfera é a esfera do indivíduo. O que fala em João 3,16? Vamos lá, você sabe de cor? João 3,16. Por quê? Eita, até para ensaio está difícil. O que fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espera aí, me diz uma coisa, está no singular ou no plural? É não pereça ou não pereçam? Pereça. Mas tenham vidas ou vida? Está no singular, então é direcionado para o indivíduo. E está direcionado para o indivíduo a partir de quem? Todo que crê em quem? Jesus. Então a segunda instância é responsabilidade de quem? De Jesus. Jesus nos trouxe a salvação. Através do sangue de Jesus é que nós fomos salvos. Então a segunda instância, a segunda esfera da existência está ligada ao Filho. Só que tem uma coisa, quando o corpo desse Filho se ajunta, forma o quê? A terceira instância ou a terceira esfera, que é a igreja. E quando que a igreja foi formada? Quando descem línguas como de fogo, lá em Pentecoste. Vem cá, essa língua como de fogo representa quem? Você repara que as 3 esferas da existência são Pai, Filho e Espírito Santo? E quando fala em casa, eu tenho a casa, o universo para cuidar. Então eu preciso cuidar mesmo do universo, do planeta. Eu preciso cuidar do meu país, eu preciso cuidar do meu estado, eu preciso cuidar da minha rua. Eu preciso cuidar da minha casa, do apartamento que eu moro, do prédio que eu vivo. É da criação. Mas eu preciso cuidar também da outra casa que sou eu. Esse corpo é a casa do meu espírito e da minha alma, não é? Esse corpo é matéria, é casa do meu espírito e da minha alma. Eu preciso cuidar dele. Muitas vezes a gente não cuida, né? Muitas vezes a gente não cuida. Vai lá no churrasco, aquela gordurinha gostosa, né? Aquela capa da picanha assim, que fica ali na chapa fazendo shhh, né? A gente já vai atacar direto nela. Tem hora que a gente realmente não cuida dessa casa. A gente deveria cuidar melhor desse invólucro que guarda o nosso espírito e a nossa alma, dessa carne, né? Abusa do açúcar, abusa de gordura, abusa de sal, né? Abusa. E isso não é bom para essa segunda casa. Só que nós temos que cuidar dela. Nós somos mordomos. Esse corpo não é nosso. Esse corpo foi Deus que deu para cuidar, para abrigar nossa alma e nosso espírito. Ele formou do barro o corpo
E aí ele deu a parte dele, ele soprou nas narinas fôlego de vida. Então isso daqui, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Eu confesso que eu erro muito. Eu não cuido tanto quanto deveria cuidar, porque senão eu não estava gordo, estava magrinho, esbelto, bonito. Mas eu preciso cuidar disso. E quando eu cuido do corpo, eu estou cuidando de parte do que? Da igreja. E eu preciso cuidar da igreja. Eu tenho que ser mordomo da igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é do Espírito Santo. A igreja é a noiva de Jesus. Quem formata a igreja é o Espírito Santo. Quem mostra o caminho que a igreja vai tomar é o Espírito Santo. Não é homem. Não é homem. Muitas vezes a gente vê estruturas humanas cuidando da igreja. Muitas vezes a gente vê essas estruturas humanas demitindo pastores, contratando pastores. Alguém viu alguma estrutura não eclesiástica dizendo para Paulo aonde ele ia? Na Bíblia? Não, Paulo, agora você vai para lá. Não, Paulo, agora você vai para lá. Como que eles definiam para onde cada apóstolo ia? É só ler, eles se reuniam entre eles. E entre eles debatiam para onde cada um ia. Eles se enviavam. Eu vou falar uma coisa para você. A hora que a gente chegar no céu, Deus não vai cobrar da membresia a vida do pastor dela. Deus vai cobrar do pastor a membresia. Deus vai cobrar do pastor porque que ele deixou a ovelha embora e não fez nada. E isso está muito claro. Abre em Oséias 6:4. Já saí de tudo daqui. Perdão, ao contrário, 4:6. Oséias 4:6. Já saí. Está na mesma direção, mas já saí. Já saí dos textos que eu marquei ali. Já. O Espírito Santo já está mostrando um monte de outras coisas aqui. Oséias 4:6. O que está escrito aí? Olha só. O gozado é que se fala só da parte A desse versículo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... E todo mundo para aí, na parte menor, na primeira frase do versículo. Mas olha a segunda parte do versículo, o que fala? Porque tu... Quem? Porque tu quem? Sacerdote. Como é que está a versão aqui? Então, você não tem aí a outra versão? Não. Aqui eles tiraram a palavra-chave. Outra. Aí. Porque tu quem? Deus está cobrando de quem? Está cobrando do povo a falta do conhecimento? Está cobrando de quem? Do sacerdote que não ensinou. Porque o povo aprende o que se ensina aqui de cima.
Por isso que aqui a gente fica agarrado na palavra e a gente não sai da palavra de jeito nenhum. Porque o povo aprende o que é ensinado. Eu sou professor, o meu aluno não, ele aprende o que eu chego lá na frente e falo para ele. E a gente tem que tomar cuidado. Porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos viriam o quê? Falsos profetas. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que reconhecer, a nossa igreja é profética, a nossa igreja crê no mover do Espírito Santo. Hoje à noite nós vamos receber um profeta lindíssimo aqui, abençoado, que exerce paternidade sobre o nosso bispo. Mas por que ele exerce paternidade sobre o nosso bispo? Olha, eu posso falar uma coisa, eu conheço o coração do meu bispo, não é de hoje, não é de hoje. Eu conheço o bispo Ney há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Eu conheço o coração dele. O coração dele não se aparta daqui, ó. Ele jamais traria um mover de fogo estranho para a igreja. Nós somos proféticos. A nossa igreja é profética. A gente vê, pastor Rodrigo tem um manto profético na vida dele. Pastora Carla tem um manto profético na vida dela. Mas a gente tem que ver qual profeta a gente segue. E como que a gente sabe? Quando está na Bíblia, quando não se aparta da palavra santa de Deus. Aí nós cremos. Aí nós cremos no mover profético. E esse mover profético, ele nos indica sempre. Como que a gente tem que ver? Quando esse mover profético aponta para Deus, aponta para Jesus, aponta para o Espírito Santo. E é por isso que o rio de Deus passa aqui. Você está em volta do rio de Deus. O rio de Deus está passando do teu lado. Esse rio de Deus é o propósito dele. Ele tem um propósito. E a palavra diz que o propósito dele é que todos sejam salvos. Mas eu só vou estar no propósito dele se eu entrar nesse rio. Se eu me deixar banhar nesse rio. Se eu não aceitar água nos artelhos, se eu não aceitar água no joelho, se eu não aceitar água no lombo, mas se eu mergulhar e for fundo nesse rio, aí eu vou aceitar. Eu quero que essas águas me cubram. Que essas águas me tirem o chão. Eu não quero pisar no chão quando eu estou no rio, porque aí eu ainda estou pelo meu equilíbrio. Eu quero que o rio me tire do chão e eu quero que o equilíbrio da minha vida esteja no Espírito Santo. Porque aí a correnteza vai me levar no propósito, que é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Você quer entrar no propósito de Deus? Fique em pé. Oh Deus, Pai, Senhor, nós estamos aqui, Deus, já como a terceira esfera da existência, como igreja. Nós entendemos o mundo, mas por sermos indivíduos, nós optamos pela igreja. Foi livre escolha, livre arbítrio. O Senhor nos deu essa opção de escolher, porque todo aquele que nele crer, o que nele crer, isso é escolha.
Eu creio naquilo que eu quero crer. Eu escolho, e eu escolhi crer em Jesus. Eu escolhi crer em Jesus. Eu preciso ser um bom mordomo, Pai. Um bom mordomo, não só do mundo que eu vivo, mas um bom mordomo do corpo que eu habito. E um bom mordomo da sua obra e da sua igreja. E para eu ser um bom mordomo da sua obra, eu preciso estar no rio do seu propósito. Para eu ser um bom mordomo, Senhor, daquilo que o Senhor espera, para eu ter e fazer parte, ter um projeto na minha vida, esse projeto da minha vida tem que ser o seu projeto, Deus, e não o meu. E não o meu. E não o meu. Mateus estava bem empregado na coletoria, ganhando a grana dele, numa boa. Mas quando o Senhor passou e falou, vem, ele saiu dali e foi seguir o Senhor. Oh, Deus. Zaqueu estava no alto daquela árvore querendo ver o Senhor. Mas quando o Senhor chegou perto e falou que queria ele junto, ele desceu daquela árvore e entrou no rio. Ele devolveu tudo que ele tinha em porção dobrada, 4 vezes mais. Porque ele estava no rio. Porque ele perdeu o controle da vida dele. E o controle da vida dele passou para o Senhor. Senhor, tira o controle da nossa vida de nós. Querer controlar a minha vida é arrogância. Querer controlar a minha vida é prepotência. Prepotência. A potência não é minha, a potência é do Senhor. Potência é poder. O poder é do Senhor na minha vida. Eu não posso ser prepotente querendo dominar a minha vida. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor me leve por rio da vida. Me conduza por esse rio. Me faça fluir nessas águas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, coloca a sua igreja no seu rio. Conduza a sua igreja para o propósito que o Senhor tem. Nós não podemos ter propósitos próprios para a sua igreja, Deus, porque faz a gente sair do caminho que o Senhor tem. E o Senhor, oh Pai, o Senhor tem um propósito para a igreja. Nós não podemos desviar e sermos heréticos, mas temos que estar no rio, sendo movidos pelo Senhor, levados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Conduza-nos, Deus. Conduza-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para a sua honra e para a sua glória, meu Deus. Para a sua honra e para a sua glória. Todo dia, pede para Deus, me põe no seu rio. Me leva no seu rio. Rio de água viva. É nesse que a gente tem que andar. No rio de água viva. Leva-me